E aí, Douglas, tudo Bora. bem, cara, com você? Tudo bem, e você, Henrique? Como vai? Graças a Deus, tudo certo. Cara, eu estava pensando esses dias, porque tem muita gente que fala de escala no negócio, seja negócio de Uhum, contabilidade ou em qualquer outro segmento de serviço, né? Só que eu acho, cara, eu uhum. não sei se eu tô equivocado, que antes da gente pensar em escala, a gente tem que pensar em lucratividade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, começar com uma provocação aí. É possível ter cliente na contabilidade que dá prejuízo? Sim, eu posso falar com bastante propriedade sobre isso na contabilidade. Óbvio que se a gente falar de outros negócios e serviços, a gente precisa avaliar. Escala pode ser lucrativo desde que você trabalhe, saiba trabalhar com a sua margem. Mas, assim, eu tenho dado algumas consultorias para alguns escritórios, feito algumas mentorias, e eu acho que nesse cenário atual da contabilidade, do contador, cada vez mais esse é um desafio, porque assim, o que eu mais vejo, o que eu mais me deparo nessas consultorias e nessas mentorias que eu tenho feito, é que a maioria dos escritórios não sabe precificar seu trabalho. Por que que ele não sabe precificar? Porque ele não sabe levantar custo do trabalho. Então, é sim muito comum você ter cliente que dá prejuízo. Por que que o cliente dá prejuízo? Porque, assim, o contador tem muito essa mania de, eu vou colocar mais um para dentro da carteira, como eu já tenho a estrutura, mais um, eu estou aumentando minha receita, estou mantendo meus custos. Só que ele esquece o seguinte, que toda vez que ele coloca mais um para dentro da carteira, se ele não souber qual é o custo daquele cliente, ou seja, quanto aquele cliente demanda da equipe dele, ele vai estar ou abrindo mão da qualidade, porque ele vai ter que Uhum. estressar a equipe dele, né? Ou ele vai estar simplesmente empacotando mais um cliente que vai gerar uma receita, mas que ao mesmo tempo a despesa que ele tem, ela, ela não vai se sustentar a médio e longo prazo. Por que que não se Entendi. sustenta? Porque você vai ter que abrir mão de algumas entregas, você vai ter que abrir mão de evolução, você vai ter que abrir mão do modelo consultivo. Então, assim, eu tenho dito muito aos clientes, olha, você tem que fazer uma escolha nesse momento. Ou você escolhe ir para a escala, ou você escolhe ir para um modelo que você vai ser mais que a gente está chamando de consultivo, né? O contador mais consultivo ou um contador mais estratégico. Para você ser mais estratégico, você precisa ter tempo, e tempo Uhum. significa custo no escritório de contabilidade. Ô, Douglas, eu tenho uma curiosidade, porque você tem. A DGA tem cerca de 30 anos, eu acho, né? É um escritório que já é 30 bem. e... E aí, vê só, cara, eu acho que você lembra do início, quando a gente está começando qualquer negócio, a gente papa tudo que chega, né? O que chega, a gente tá pegando. Aí me fala o seguinte: qual foi a hora? Assim, eu queria saber se você já pegou cliente que te deu prejuízo, e eu queria saber qual foi a hora que você disse não. Eu disse, cara, eu não vou pegar a tua empresa, não vou pegar o teu negócio, ou literalmente você demitiu o cliente. Já aconteceu com você essas duas situações? Já. Isso não só aconteceu, como acontece, tá? Por quê? Continua acontecendo. É natural você ter algum cliente que você estima uma coisa e depois, na realidade, é outra, né? Porque você, no momento que você está fechando, que você está fazendo uma proposta, um orçamento, você faz uma estimativa de custo daquele cliente. E, geralmente, a gente Uhum. acerta, tá? Na grande maioria das vezes, a gente acerta, porque a gente conversa muito, a gente debate muito a proposta com o cliente e entende a necessidade do cliente. Então, a gente aprendeu isso ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, a gente veio aprendendo como fazer isso. Primeira coisa que a gente faz, né? Até outro dia, uma das questões que me fizeram foi exatamente essa. Como é que você define seu preço? Cara, de um jeito, porque aqui na minha região tem tabela. Cara, não vai nessa linha, porque se você for nessa linha, você está lascado, né? Quer dizer, como é que alguém pode tabelar o teu negócio? Como é que ele sabe os teus custos, né? Não tem como, não tem como. Quer dizer, você tem os profissionais que você contrata, você tem a tua folha de pagamento, você tem o teu custo operacional, você tem o teu custo de aluguel ou de infraestrutura, que cada um tem o seu, né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender são seus custos. Quanto custa a tua estrutura? Quanto custa a tua mão de obra? Como é que você vai alocar essa mão de obra nesse cliente? Então, acontece, às vezes, da gente fazer uma estimativa e, acontece.
né? A hora que a gente entra para dentro do cliente, ele é muito mais desorganizado do que ele se mostrou, ou ele tem uma volumetria muito maior do que aquela que ele apresentou. Então, a gente tem, Mas inclusive, na nossa... No teu contrato prevê isso, se isso acontecer? Prevê. A gente prevê, a gente coloca isso no contrato e na proposta, dizendo que, olha, caso a volumetria apresentada no formulário que você nos enviou esteja incorreta ou esteja inadequada, nós vamos... na verdade, assim, a gente coloca uma cláusula de que a gente vai sentar para renegociar, né? Porque é uma negociação. Não tem como obrigar o cara a falar assim, não, então esse preço estava errado, agora você vai ter que dar um preço maior. Nós vamos ter que sentar e negociar e ver se a gente... Tem que ser justo para os dois lados, Henrique. Sempre. Eu falo isso sempre para as pessoas que eu converso. Olha, tem que ser justo. Se não for justo, a gente tá pecando, tá errando. Eu tive uma situação interessante, duas situações que assim, marcaram a gente no escritório, que tem muito a ver com isso que você está falando. A primeira delas foi um cliente que a gente tinha uma dificuldade, era um cliente que a gente pegou há muitos anos atrás, é um cliente de muitos anos que está na nossa carteira, e que na época que a gente pegou era um cliente super relevante, porque era um cliente que pagava uma mensalidade super relevante. Na época que a gente fechou, ele entrou como o maior cliente do escritório. Hoje não é mais, mas na época ele era um cliente muito relevante. E a gente sempre ficava cheio de dedos com esse cliente, né? Nossa, lá. E toda vez que o nosso contrato prevê aumento, né, de mensalidade anual, com aplicação de algum índice, geralmente é o IGPM que a gente usa, e toda vez que a gente ia negociar, não tinha nem que negociar, na verdade era contratual aquilo, mas o cliente não aceitava. Sempre ele vinha negociar o aumento do índice. Ele negociava um índice com a gente todo ano. E como ele sabia que ele era um cliente relevante, ele tinha esse poder de barganha com a gente. Então, todo ano, ele usava isso. Todo ano ele usava... geralmente, o que acontecia era a gente tinha que aplicar 50% do índice para reajustar. Era o máximo que eles aceitavam. E era um cliente difícil. O trato era difícil. É um cliente organizado, mas o trato era muito difícil. Tinha uma pessoa lá, uma das sócias, que era uma pessoa bastante difícil de lidar, assim, ela era muito dura com a equipe e tudo mais. Bom, chegou num determinado momento que ela já não era mais um cliente, era um cliente relevante, mas não era o maior cliente, a gente chegou a algum conclusão e falou assim, poxa, talvez não seja mais um bom cliente para a gente, né? E era um cliente importante, com horários importantes, mas a gente chegou à conclusão de que estava na hora de a gente ter uma conversa mais dura com ela. E aí, quando a gente se reuniu a diretoria, a gente vai ter que ir lá sentar e conversar com esse cliente. Olha, a gente vai sentar com o cliente e a gente vai ser muito racional, né? Eu não vou ser emocional. Esse eu acho que é um grande problema do contador em si. Ele se envolve emocionalmente com o cliente, muito. E aí isso acaba misturando na negociação das coisas. Então a gente sentou de forma muito racional e a gente mostrou de forma racional o crescimento do faturamento dela, da empresa, né? O crescimento da volumetria, o crescimento de tudo, e falou assim, olha, não tem condições mais da gente continuar com esses honorários e a nossa proposta agora é dobrar os honorários. E a gente foi para a mesa com a sensação assim, nós vamos perder esse cliente, porque ele não vai querer dobrar os honorários, né? Ele vai dizer, não, vocês estão loucos, tal. E a gente foi para a mesa, sentou a diretoria da empresa, a nossa diretoria junto com eles, e falou, não tem condições mais por causa disso. Fomos bem racional, assim, né? Não é uma questão, é uma questão de necessidade agora, porque a gente não vai conseguir mais imprimir qualidade nesse trabalho, a gente não vai conseguir mais manter qualidade. Para a gente isso está estressando o nosso time, tá? Eu tô tirando horas de outros clientes para poder atender você, então ou a gente dobra ou a gente não vai conseguir continuar. Eles pediram uma semana para a gente, tá bom, uma semana para a gente dar uma estudada e a gente volta com você. A gente saiu de lá com a sensação, perdemos o cliente, eles vão cotar alguém, obviamente, em uma semana vão tentar achar alguém e vão falar, ó, nós estamos encerrando. E para nossa surpresa, uma semana depois eles novamente dizendo assim, tá certo, a gente concorda, a gente avaliou, realmente faz sentido, isso pode dobrar. E a gente dobrou a mensalidade desse cliente no primeiro ano da negociação. No segundo ano, a gente cresceu mais 40% a mensalidade desse cliente. Inclusive, o trato mudou dali para frente. O trato melhorou absurdamente. Hoje é um cliente importante, não é um dos clientes mais relevantes, mas a gente atualizou a mensalidade muito fora daquilo que era o contrato,
porque a gente conseguiu demonstrar para eles, claramente, de forma racional, o que estava acontecendo. Semana retrasada, um mês atrás, mais ou menos, aconteceu um fato semelhante. Um cliente muito relevante nosso, um cliente muito grande nosso, uma multinacional e tal, e a gente sentou na mesa com eles para discutir também a mesma coisa. Olha, aumentou o escopo do trabalho. E ele falou, não, porque é uma coisa simples. O cliente sempre enxerga o trabalho nosso como uma coisa mais simples, mais trivial. Não, pô, isso aí vocês podem fazer, faz parte. Aí a gente sentou e eu falei para o CFO, né? A gente trata direto com o CFO. Eu falei com ele e falei o seguinte, olha, a gente tem duas opções aqui. Ou a gente atualiza isso, porque você está ampliando o escopo do trabalho. Se fosse uma coisa simples, realmente, que não fosse demandar tantas horas, a gente geralmente negocia isso, espreme um pouquinho a margem, né? Isso faz parte do negócio, principalmente no Brasil, né? Se negocia muito isso, desconto. Eu acho uma estupidez desconto, mas no Brasil é cultural isso, né? Então, desconto, margem, a gente negocia, a gente flexibiliza um pouco, né? Até porque é um cliente relevante, está há muitos anos com a gente. O que a gente... E eu falei para ele, tem duas opções aqui, ou a gente aumenta ou eu reduzo a qualidade. E eu não vou abrir mão da qualidade com você. Ele falou, também não quero. Eu falei, então não tem outro jeito, nós vamos ter que ampliar os honorários, porque você está ampliando o escopo. Eu vou ter que colocar mais horas, isso significa mais gente aumenta meu custo, e se eu espremer mais a minha margem, eu vou começar a olhar aonde eu vou cortar no teu trabalho. Eu vou ter que cortar coisa, porque se eu espremer a margem, eu não reatualizo, eu não treino equipe, eu não atualizo equipamento, eu não tenho sistema, eu não tenho uma série de coisas, você sabe disso, você é bem consciente disso, né? Ele é CFO de uma empresa, ele sabe. Ele falou, não, eu não quero que você faça isso. Então, assim, conversa muito racional, né? Mostrando claramente. E aí, ele falou, só que eu vou ter que pedir aprovação para a matriz. Putz, isso a gente sabe que pedir autorização para a matriz é um negócio, né? O cara tem que pedir uma autorização para fora para aumentar o escopo, para aumentar o honorário do prestador de serviço, sendo que a ordem da matriz foi reduza todos os custos por conta de pandemia e tudo mais. Ele falou, vou ter que pedir. Eu falei, puxa, dessa vez eu não vou conseguir te ajudar, porque a gente sempre, né? Você sabe que a gente faz uma troca e tal. E ele foi, mandou para a matriz, ele mandou o racional para a matriz, e a matriz aprovou. Então, assim, tem cliente que dá prejuízo? Óbvio que tem. Se você não tiver controle sobre os seus custos, se você não souber quanto você está alocando de horas de trabalho da tua equipe, você com certeza tem clientes que estão dando prejuízo e outro que está dando um lucro maior está subsidiando ele. E geralmente escritório de contabilidade é um bolo. Se mistura tudo isso, os contadores, as empresas de contabilidade, principalmente as menores, elas não olham isso. Elas não checam se vale a pena manter ou não o cliente. E aí você me fez uma outra pergunta. Ou não? Conclua. Você me perguntou sobre a questão de demitir clientes, né? Cara, a gente demite cliente quando o cliente ou ele não é, não digo nem lucrativo, mas ele tem margem negativa, né? Porque ele está consumindo mais do que ele paga. Ou casos de inadimplência também, né? Que às vezes o cliente começa a pedalar. É muito comum, Henrique, você ver cliente em escritórios que estão assim amargurando. Não é nem que o cliente dá prejuízo, o cliente não paga e os escritórios continuam prestando serviço, entendeu? Então sim, a gente demite cliente. Se você pudesse estabelecer assim 3 passos, o que você recomendaria para quem está começando, para ele ter para ele ter clientes lucrativos? Quais são os conselhos que você daria? Bom, primeiro, conheça seus custos, né, para você saber precificar o teu trabalho, né? Porque quando você precifica, você tem que saber valorizar o teu trabalho. Se você não tiver valor, e aí esse é um conceito muito importante, né, da gente discutir aqui, valor. Então, assim, para você ter clientes lucrativos ou clientes que são saudáveis, você precisa agregar valor no que você faz. Então, você precisa conhecer o teu valor. Você precisa conhecer qual é o teu propósito, o que você tem de diferencial. Você tem que deixar de ser um profissional medíocre. Medíocre na média, né? Fica na média. Ou seja, que fica na vala comum. Então, assim, se você entrega o mesmo do mercado, do mesmo jeito, você está na vala comum.
Então, você tem que, primeira coisa, muitos iniciantes me perguntam, o que eu faço? Então, cara, seja bom, muito bom em alguma coisa, comece sendo bom em alguma coisa, tenha diferenciais, construa diferenciais, né? Crie um propósito para o teu negócio. Pense num propósito. Por que você tá? Por que você faz? Tem um vídeo do Simon Sinek, não sei se você conhece ele, eu sou fã desse cara, é um consultor americano, que ele diz assim, comece pelo porquê, né? Comece pelo porquê. O que significa isso? Por que você faz o que você está fazendo? Por quê? E quem que responde esse porquê? É o teu cliente. Por que você faz o que você faz? Por que você faz contabilidade? Entendeu? Para ser mais um? As pessoas começam Sim. com o como, né? Ou com o quê. Eu Sim. faço contabilidade, porque o mercado compra contabilidade, eu faço contabilidade. Mas por que você faz contabilidade? Qual que é o teu propósito de fazer isso? Se você não Exatamente. construir valor desde o início, você não se diferencia. Então, dificilmente você vai ter cliente bom. Você vai ter cliente que luta por preço. É E verdade. o cliente que É luta, verdade. o cliente que luta por preço, ele vai querer cada vez mais espremer você no preço. Entendeu? Ele não vê valor no que você faz. E me fala o seguinte, cara, qual é o perfil do cliente que te procura hoje? Quem é o cara que te procura hoje? Então, assim, Lá na DGA. Qual o perfil do cliente que bate na tua porta? a gente tem dois, de uma forma assim, geral, tá? A gente tem dois modelos de atuação. Nós temos dois escritórios, na verdade, fisicamente separados, inclusive. A gente tem, desculpe, a gente tem um escritório focado em small e outro escritório focado em middle, que a gente chama de small market e middle market. O small, ele está focado em clientes menores, né? Então, a gente está falando de clientes que estão no simples, na grande maioria, tem um ou outro de presumido e lucro real, mas é uma característica de cliente menor. Esse cliente que me procura no small, ele está querendo se organizar. Tá. Ele está querendo se organizar, ele está buscando mais organização, ele está buscando entender melhor os números dele, está querendo entender melhor quais são as responsabilidades que ele tem, ele está querendo ficar mais compliance. No middle, isso muda. No middle, o que a gente tem são clientes que buscam qualidade, alta qualidade, né? Integração, porque a gente trabalha, na maioria das vezes, com clientes integrados com a gente. Quando a gente fala integrado, é porque o sistema está integrado mesmo, né? Sistemas do cliente nosso, tudo um sistema só. Geralmente, a gente usa o RP do cliente para desenvolver todo o trabalho. E, nesse caso, ele está procurando valor, mas numa precificação um pouco abaixo do mercado. Aí você vai falar, então ele está procurando preço? Não, ele não está procurando preço. Mas ele sabe que dentro do mercado vamos dizer assim, de grandes empresas, que geralmente são multinacionais, são empresas mais robustas que nos procuram no middle. O que acontece? A gente consegue gerar o mesmo valor, ou um valor muito parecido com o que ele contrataria de uma Big Four, por exemplo, ou de uma empresa já com um selo internacional, porém com uma precificação mais competitiva. Agora, o preço para ele não é fundamental. O fundamental para esse tipo de cliente é a qualidade do trabalho. Se a gente conseguir ser mais competitivo, entregando o mesmo valor, ele acaba se tornando cliente nosso. Por quê? Porque nós temos uma estrutura mais enxuta, uma estrutura mais barata do que essas grandes empresas multinacionais que estão no nosso ramo de atividade, né? Entendeu? Então, a gente consegue ser mais competitivo nisso. Tá. Douglas, e eu queria saber de você, cara, o que você me fala de contador, empresário contábil, que ele não quer contratar mais gente, que ele está pensando em reduzir o quadro, que ele quer escalar o escritório dele e ele não quer investir em tecnologia. Eu queria que você desse uma mensagem para esse perfil, porque eu encontro alguns assim, entendeu? E eu acho que é uma equação complicada, né? E aí, o que você tem a dizer?
Não acho nem que é complicado, é uma equação que simplesmente não fecha, né? Essa conta não fecha. É, desculpa. A gente tem dois, eu tenho falado muito nas minhas redes sociais que eu vejo dois tipos de profissionais, né? O dono de empresa e o empresário, né? Qual a diferença entre dono de empresa e empresário? O dono de empresa é aquele que não tem propósito, ele é mais um, ele é medíocre, ele é mais um no mercado e ele faz o que todo mundo está fazendo, né? Ele tenta competir com todo mundo e ele está ali só para vender um serviço, um produto. O empresário já não, eu enxergo o empresário de outra maneira. O empresário é aquele que tem propósito, se conecta com propósito e quer deixar uma marca no universo, sabe? É uma coisa meio filosófica até, mas é assim que eu enxergo. Agora, isso que você tá falando, assim, para mim chega a ser cômico, porque assim, primeiro que eu acho que tem um divisor de águas acontecendo muito claro na nossa profissão, né? Ou o cara vai para o volume, ou o cara vai para a escala, ou o cara vai para o estratégico. Não tem outro caminho, né? Quem ficar no meio vai se atropelar. Então, se o cara vai para a escala, ele tem que investir muito em tecnologia e ele tem que ser... quando a gente fala de escala, a gente está falando de volume, obviamente. Então, você está falando de clientes que não precisam ainda de um cara mais consultivo, de uma estrutura mais consultiva e mais estratégica. Ele precisa simplesmente de um despachante do governo. Então, para isso tem aí as plataformas que estão saindo. Esse tipo de modelo é um modelo. E isso é escalável, né? E isso tem que ter muita tecnologia. Então, o cara que vai para cá, ele precisa de tecnologia, o cara que vai para lá não precisa de tecnologia. Não, o cara que vem para cá precisa tanto de tecnologia quanto o cara que está indo para a escala. Por quê? Muito simples. Quem está indo para a escala precisa de velocidade e de autoprocessamento, de volume. Certo? O cara que está indo para o estratégico, né, o empresário que está indo para o estratégico, ele também precisa de muita tecnologia, porque a única maneira dele ser estratégico e ter tempo para ser analista estratégico dos clientes dele é fazer com que o processo seja automatizado. Sim. Então, você precisa de muita tecnologia aqui também para que o processo esteja robotizado, automatizado, para que você ganhe tempo dos seus analistas, para que eles consigam fazer o papel deles, ou seja, fazer análise do cliente e transformar dados em informação, que é o que a gente já faz, né, há décadas e décadas, e transformar informação em conhecimento. E do conhecimento, tornar esse conhecimento estratégico para o teu cliente. Como é que você faz isso? Tendo tempo no processo. E o que faz você ganhar tempo? Tecnologia. A tecnologia abarcada faz com que os seus processos sejam mais eficientes e a eficiência do processo vai te dar tempo, porque é o que a gente vende, né? A gente vende o nosso tempo. Tanto é que eu falei desde o início, você me falou da questão do custo. Como é que a gente precifica? Tempo. Quanto tempo de cada profissional aquele cliente vai consumir, né? Esse é o maior custo que eu tenho na forma. Então, assim, o cara quer escalar, não quer colocar tecnologia, o que ele vai botar? Um monte de macaquinho para digitar? Essa fórmula, essa matemática não fecha. Não fecha. Concordo com você. Bom, meu amigo, queria agradecer aí pelo seu tempo, por todos esses ensinamentos, tudo que você passou para nós aqui. E já estou ansioso para o nosso próximo papo. Você é um cara que tem muito conteúdo, sempre aprendo muito te ouvindo. E com certeza, a gente vai se falar aí para marcar a próxima conversa. Beleza? Combinado. Estou sempre às ordens. Forte abraço.